muita gente pensa muito no aplicativo e não pensa no pano de fundo. Os fundadores do WhatsApp que começaram na Europa, eles viam que eles tinham uma dificuldade. Eles eram expatriados, eles precisavam de se comunicar com os familiares de uma maneira segura e barata. E rapidamente. Né? O SMS era muito caro fora dos Estados Unidos. Sempre cobrava, né? Até hoje, né? Os telefones pré-pagos da época, você conseguia consumir todo o seu plano mandando SMS. Ligar, então, era uma coisa... E aí a segunda fase que a gente vê das empresas, quando começou a internet mesmo, e ela foi democratizada pelas próprias operadoras de telefonia celular, a indústria da música foi a primeira vez que a gente escutou a palavra de disrupção. Ela foi disruptada, foi a indústria da música. Acabou com aquele jeito de baixar músicas no celular. Né? E hoje tem os aplicativos aí. Então, né? Vários outros mercados Gigantes. foram disruptados por um movimento também que a gente chama, que são os over the tops. O que é um over the top? Então, a operadora e os grandes provedores de internet, eles foram responsáveis de fazer uma infraestrutura enorme, e outros que não gastaram tanto dinheiro para construir a infraestrutura, criaram a camada das aplicações e das soluções em cima dessa infraestrutura. Daí que nasceram as Netflix da vida, depois vieram os aplicativos. Né? Liberdade então, a de uso, né? Então, a primeira fase que a gente vê para chegar na nossa história é que houve a primeira fase era a fase da internet, onde o principal ativo de uma empresa era um site. Todo mundo tinha que ter um site. Então, várias empresas que faziam sites ficaram milionárias, e a primeira bolha da internet, empresas ficaram milionárias em dólar fazendo site. E depois estourou, né? A segunda fase, com essa democratização da telefonia, redução do custo e telefones mais potentes, começaram os aplicativos. Né? E os grandes marketplaces. Aí veio a Apple, e aí veio o Google depois, criaram os seus marketplaces, as suas app stores, e a gente tem acesso a um tanto de app. Mas se a gente for pegar o telefone de todo mundo, você vai ter praticamente 70% dos apps são iguais no mundo inteiro. Você vai ter a sua rede social, seu banco, você vai ter ali o seu navegador. Seu comprador de comida. E qual que é a minha definição de cemitério? É a segunda página do Google ou a segunda página em diante de um telefone celular. Você quase nunca usa. E até aí, o próprio celular vai avisando, né? Esse aplicativo já está em modo... Né? Aí a terceira... Latente, você não usa. Isso aí. A terceira fase agora é o seguinte, imagina se a gente tivesse que ter um aplicativo para tudo. Um super app. A China conseguiu fazer isso. E a gente vai conseguir? A gente está no caminho de fazer isso pelo WhatsApp, mas com um approach completamente diferente. Não demora muito ainda? Eu acho que o que acontece no nosso modelo, que é um modelo muito mais legal, é que toda empresa tem que ter uma presença forte no WhatsApp, e a gente está chamando isso de contato inteligente. A gente consegue, ali naquele contato inteligente, então, exatamente fazer o que toda empresa precisa. Fazer a geração de demanda, chamar ele para uma conversa. Fazer uma venda, fazer um atendimento, fazer um engajamento, com uma diferença. Aquela empresa começa a ficar na sua lista de contatos. E você anda com ela todos os dias. Ela tem eficiência, né? Porque tem umas que a gente vê que ela não consegue fazer essa jornada toda aí. Ela para. E alguns setores específicos, assim. Por exemplo, loja de roupa. Se você pergunta, aí, né, a IA do outro lado já não sabe se é o pano amarrota, se tem que passar, ou se é um pano que não... Aí já são conversas muito mais refinadas que... Mas, por exemplo, vocês têm clientes, vocês têm 4 mil clientes, né? Isso. Vocês têm Stellantis, que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Eu vejo que ela consegue entregar direitinho. Você Muito procura bem. o carro lá, ela vai te dando as especificações, você só não compra se você não quiser, porque ela vai até o final da jornada. A gente mapeou hoje... Tem Stellantis, claro, Dell, GM, né? O Itaú Unibanco. Quer dizer,
eles têm uma resposta muito clara. Como é que vocês conseguiram isso? O que eu acho que a nossa visão é, existem empresas que essas empresas são penalizadas hoje porque elas usam o WhatsApp como uma ferramenta de spam. E a nossa visão não é usar o WhatsApp como uma ferramenta de spam ou fazer o que a SMS fazia. A nossa visão é que esse contato inteligente ela é a expressão maior de uma marca para qualquer coisa, em qualquer parte da jornada que aquela pessoa precise. E não necessariamente numa ordem. Uhum. Então, o que as empresas estão entendendo hoje, que é ter uma visão muito mais holística do cliente, que você não é um ticket. E na maior parte das empresas, ela te trata como um ticket. Então, uma hora eu estou vendendo para você. Existe um executivo e uma área da empresa que é responsável para vender. Existe um outro executivo, uma outra área da empresa que é responsável por atender. Uhum. Existe um executivo e uma outra área da empresa para fazer produto. E a gente entende que esse mesmo cliente, ele compra, ele tem problema, ele quer engajar, ele quer conversar com a marca. Ele quer dar opinião, sugestão. Às vezes, a oportunidade que a gente tem num atendimento de fazer um upsell, de engajar, de reter o cliente, ou de gerar insights para aquele produto ser melhorado, ou de gerar insights que vai fazer você refletir e repensar a sua estratégia de preço ou de comunicação, hoje ela não é vista em várias empresas. Por quê? Porque a pessoa que cuida dessa experiência do cliente, principalmente no atendimento e às vezes até numa visão muito antiga de call center, ela quer fechar um ticket. Bater a meta dela? Ela quer fechar um ticket. Então, você aí... tem um ouro ali que outras áreas da empresa estão pagando consultoria internacional caríssimo, e que a resposta está ali, porque o cliente está dando a resposta. Então, a nossa ferramenta hoje, ela captura todas essas conversas, passam pela Blip, e a gente consegue criar, né, usando aí essa inteligência que a gente tem, aí, a solução com software, conversacional, com algoritmo, né? Passando essas conversas, a gente consegue identificar para que essa conversa ela existe. E a gente tem junto às empresas uma coisa que chama guidelines. Então o que fazer e até onde ir, que é o guardrail. A IA ajuda a gente muito, mas a gente faz hoje 3 tipos de orquestração. A primeira orquestração que a gente tem é quase que um menu, né? E aquele menu já adianta demais. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas tem um menu. Gente, às vezes aquilo resolve. Ali mesmo você já resolve a sua dor, né? Aí às vezes a pessoa passou naquele menu e falou assim, quero conversar com o atendente. Ela não quer nem falar qual é o problema dela. Não. E quando ela vai para o atendente, a gente tem uma solução ali que chama Blip Desk, e que a Blip ajuda o atendente a fazer o atendimento e ele traz o histórico. Que a pior coisa do mundo é você ligar para uma marca onde você tem que repetir o seu nome, repetir o seu problema, levar um número de um outro atendimento que tem. Isso acaba, porque às vezes é uma já tá conversa. meia hora. E aí você fica assim, não, desisto. Aí você desliga o telefone e encerra a sua história com aquela marca. Então, a palavra bonita do menu chama fluxo determinístico. E quando você quer falar com alguém, passa logo para esse alguém, não fica lá o robô enchendo o saco. Vamos tentar de novo? Eu, não, moço, eu não quero robô. Eu já sei que você é um robô, você não vai conseguir resolver o meu problema. Mas tem empresas que insistem nisso, né? Sabe o que eu acho que é mais legal também? A Blip, a gente não quer, entre aspas, igual algumas marcas, algumas estratégias querem, de imitar o ser humano e se passar por um ser humano é completamente diferente de um atendimento humanizado. São 2 coisas. Um atendimento humanizado, ele entende, ele tem uma estrutura conversacional que leva em conta cultura, localização, às vezes até sotaque, as palavras formal e informal. Então, na nossa equipe de serviço, a gente tem pessoas ali até para ajudar essa parte conversacional da criação das conversas. Isso fica um produto mais caro, Daniel? Porque muita empresa não usa isso ainda, né? Quanto mais vai segmentando, né, ou a granulosidade aí, né, granularidade, né, que você fala, né?
Isso vai encarecendo o produto para a empresa? E ela já tem que ter um caixa melhor para fazer isso? Então, essa pergunta sua é muito legal, porque ela remete a quem a Blip atende. Então a gente queria hoje desmistificar isso. Nós temos clientes que têm planos completamente palatáveis aí, que cabem no bolso de qualquer pequena e média empresa. E que vocês vão entregar da mesma maneira a solução. E temos coisa muito customizada, com muita parte de serviço e consultoria para empresa grande. Uma multinacional, por exemplo. E temos hoje um grupo de parceiros, que são mais de 60 parceiros, que ajudam pequenas e médias a fazer a evolução da estratégia conversacional dela. O nosso primeiro modelo, que é um modelo que a gente está em evolução hoje, ele ainda está muito baseado em consumo de mensagens, consumo das plataformas. Mas a evolução nossa, ela é, inclusive, a gente participar do que a gente chama de outcome, de resultado, tanto de redução de custo, como incremento de vendas, como posicionamento, etc. Mas por que nós não acreditamos que é caro? Porque hoje a gente já tem ferramentas que vão mensurar o retorno. O então ROI, né? Hoje a conversa... Retorno sobre aquele investimento não ali. é sobre preço. A conversa hoje é sobre retorno. Que performance que eu vou ter com esse seu produto aí. Porque às vezes nominalmente, o número em reais, ele fala uma coisa. Mas as pessoas não marcam e não medem, primeiro, o que está sendo substituído, em termos inclusive de outros softwares, e que essas pessoas que estão alocadas aqui, elas poderiam estar fazendo outra coisa ou gerando mais resultado. Então, hoje, as pessoas pensam na fatura e não pensam no que a gente chama, no TCO, Total Cost of Ownership, que é o seguinte, quanto que isso impacta em geral? E qual que é o retorno disso ao final? Né? Temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau. O futuro se molda. Realização O Tempo.